Diz assim Gálatas 5, apenas o versículo 1, mas não feche sua Bíblia. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Quero falar hoje sobre a liberdade que nós encontramos em Cristo. Gálatas. Paulo escreve a carta aos Gálatas por um motivo doutrinário. Todas as cartas de Paulo são escritas por um motivo doutrinário, mas cada uma delas tem por objetivo diferentes, né, em relação à situação que está acontecendo. Por exemplo, eu gosto de falar em especial dessas duas, que é a carta aos Romanos, que é uma carta que eu gosto muito, onde Paulo escreve e ele traz uma série de conceitos doutrinários, mas ele não conhece aquelas pessoas, ele não foi lá ainda, ele só conhece ouvir falar. E ele está trazendo muito conceito doutrinário a respeito deles, porque sabe que eles têm dúvidas a respeito disso, e para provar que ele é o apóstolo Paulo, aquele que eles ouviram já falar, que tem conhecimento a respeito do assunto, para que ele seja bem recebido quando chegasse lá. A carta aos Coríntios, as cartas aos Coríntios, ele escreve também corrigindo erros doutrinários, mas do seguinte, ele esteve lá, ele fundou as igrejas de Corinto, e aí, depois de ter ensinado, ele se ausenta, ele vai para outras regiões, e aquelas pessoas, por algum motivo, acabam esquecendo algumas coisas, distorcendo. Por isso nós vemos lá em 1 Coríntios 11, quando fala da ceia, nós vemos Paulo dizendo assim: porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Foi ele que ensinou aquelas pessoas, né, todo o princípio doutrinário. E aí ele sai e por algum motivo eles começam a fazer errado. Tanto que ainda falando da ceia, ele fala assim: olha, quando vocês comem separados. Cada um come um pouco, os que chegam primeiro se alimentam, quando chega alguém, os outros não têm mais comida. O que vocês estão fazendo é qualquer coisa menos a ceia. Não foi isso que eu deixei para vocês. Então ele está corrigindo coisa que as pessoas acabaram esquecendo por qualquer motivo. Mas aqui na carta aos Gálatas, ele está escrevendo um pouco indignado, porque ele passou por lá e também fundou as igrejas da Galácia. A Galácia não é um lugar, apenas um bairro. Galácia é uma região inteira, e ele esteve ali presente, ele ensinou para grande parte daquele lugar, e as pessoas aprenderam diretamente dele. E aí ele vai embora, e vem um grupo de pessoas de outro lugar, alguns cristãos, judeus, passaram para o cristianismo, mas não deixaram o judaísmo, e aí eles começam a ensinar outras coisas. Eles falam assim: olha, Paulo esteve aqui, ele ensinou vocês, mas ele não ensinou tudo, algumas coisas ele deixou de ensinar. E aí eles falam assim: olha, não adianta vocês terem fé apenas em Jesus Cristo, vocês precisam fazer as obras que Moisés deixou lá por escrito, pelo menos parte delas. Vocês têm que se circuncidar, vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que evitar comer certo tipo de comida. E aí trouxe para eles uma série de doutrinas. E aí Paulo fica sabendo disso e escreve essa carta falando a respeito sobre a liberdade que nós temos em Cristo, porque não estamos mais na lei, debaixo da lei. Ele está um pouco indignado, porque no começo ali nós vemos que ele fala assim: muito me admira que vocês passaram tão rápido de um evangelho da graça para um outro evangelho, seja ele qual for. E ainda no capítulo 1, ele escreve assim: eu vou dizer uma coisa para vocês, eu, Paulo, vos afirmo, se vier outro no meio de nós, ou se vier ainda, olha só, um anjo dos céus que vos anunciar um outro evangelho, que ele seja maldito. E aí ele repete, eu vou dizer de novo para vocês entenderem, eu escrevi isso mesmo: se vier outro trazendo um evangelho, se for dos nossos, mas ainda que seja um anjo dos céus trazendo qualquer coisa diferente do que já foi ensinado, que ele seja maldito. Não vem do mesmo Cristo. E aí ele começa a falar a respeito sobre a liberdade. Ele começa a comparar e dizer assim: veja só, olha o que vocês estão fazendo. Deixa eu relembrar vocês aqui. Vocês estão trocando
uma vida de liberdade para uma vida de prisão. Nós temos liberdade em Cristo. E aí ele vai falar desde o versículo 1 até o versículo 12 a respeito disso. E ele conta lá desde Moisés, porque eles vêm falando, aliás, lá desde Abraão, porque eles vêm falando assim: olha, nós precisamos, para ser salvos, para alcançar a Deus, além da fé em Jesus Cristo, nós necessitamos praticar as obras de Moisés. Afinal de contas, Deus nos deu um conjunto inteiro de obras, um conjunto inteiro de leis. E aí Paulo fala para eles: olha, vamos pensar comigo aqui. Vocês estão falando sobre Moisés com as suas leis, mas vocês se esqueceram que vocês se consideram filhos de Abraão. Mas Abraão não tinha lei. A Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé. E as suas obras que ele veio a fazer foram apenas confirmação da sua fé. E aí ele vem contando uma história muito interessante que está lá em Gênesis 21, onde fala sobre Sara e Agar. Quem foi Sara e Agar? Abraão teve um encontro com Deus. E aí a Bíblia diz que Deus o chama e o faz promessas. Antes de exigir algo dele, ele promete a Abraão algumas coisas. E aí uma das promessas era que Abraão teria um filho. Olha, Abraão, você será uma grande nação. De você haverá herdeiros, e eu farei de você uma nação imensa, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Havia uma promessa sobre um herdeiro. Abraão casado com Sara, e a Bíblia diz que ela era estéril. Abraão também era um homem avançado em idade. E aí aparentemente era algo quase que impossível de se acontecer. Tecnicamente, impossível. E no impossível é o lugar exato onde Deus trabalha. Irmãos, você que necessita de algo, você que necessita que algo aconteça, mas você não vê a possibilidade de acontecer, você está mais perto de ver do que nunca. É exatamente na hora que você pensa que não tem mais jeito, que você olha e fala assim: não tem como consertar isso. É justamente o melhor ambiente para que Deus age. Afinal de contas, o milagre é justamente aquilo que não pode ser mudado aparentemente. Água e vinho. Gente andando em cima de água, mar aberto no meio, pão caindo do céu, pedra sendo água. Já tentou tirar água de uma pedra? E aí a Bíblia diz que, por incrível que fosse, Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça, a fé. Porém, tendo passado um tempo, Sara, sua esposa, começou a achar que talvez não. E aí ela decide dar uma forcinha para Deus e fala assim: olha, Abraão, como você já é muito velho, eu sou estéril, e velho, e velha também, de repente você até consegue fazer um filho, mas eu não. Então se deita com a minha serva, minha escrava, e tem um filho com ela, e ele será meu filho, porque ela é minha escrava. Abraão ouve os conselhos da sua esposa e faz. E aí, aquela escrava, chamada Agar, concebe, tem um filho, e aí nasce e recebe o nome de Ismael. Cresce a criança como sendo filho de Abraão,
filho daquele que tinha a promessa. Mas aí, de repente, no tempo que Deus havia dito, Sara também engravida, mais velha do que quando recebeu a promessa. E aí concebe também a um filho. Nasce aquele filho e recebe o nome de Isaac, que quer dizer sorriso. E aí, muitas vezes, quando o sorriso chega na nossa casa, quando nós alcançamos o sorriso, é o momento em que o diabo começa a jogar sujo e tentar tirar a nossa paz. E aí diz a Bíblia que Sara, vendo que crescia Isaac, mais novo do que Ismael, Ismael zombava de Isaac. Talvez porque na cabeça dele ele era o filho mais velho e ele seria o herdeiro, por ser o filho mais velho. Vai Sara até Abraão e diz: Abraão, não dá para ter Isaac e Ismael aqui juntos. Você vai ter que escolher ou o meu filho ou o filho da escrava. Abraão se sente pesado, se sente entristecido, porque afinal de contas os dois eram seus filhos. Mas por incrível que pareça, Deus diz a Abraão algo que a primeira vez que você lê, a impressão que dá é que Deus está sendo muito cruel. Estou falando porque eu tive essa impressão. Eu li na Bíblia aqui, Deus diz assim: Abraão, faça o que a sua mulher falou. Manda embora a serva e a criança. Mandar embora a criança no deserto. Mas aí ele fala assim: e não se preocupa, porque dela também eu farei uma grande nação. Ainda assim, vai a criança para o deserto. Pesado. Para ficar mais pesado, diz a Bíblia que de manhã levanta Abraão, pega um odre de água, pão, dá na mão da mulher, põe o filho no braço dela e fala: tchau. Como um pai, eu devo dizer que deve ser doído. Mas infelizmente é justamente o que nos causa as escolhas erradas, nos causam dor. Escolher errado, fazer errado, causa dor, porque depois você precisa corrigir aquele erro. O erro depois precisa ser consertado. Ter um filho com a escrava foi errado. Agora, já que ele ouviu a esposa antes, ouça de novo. Põe Abraão, a mulher para fora, e ela vai deserto, em diante, com um odre de água, pão. A Bíblia diz que uma hora acaba a água, pão. Conta o resto, vocês sabem a história, né? Não precisa falar mais nada. Meu foco não é essa história, tá? Vou deixar você pensando o que aconteceu, depois você vai ler. Você quer escola bíblica, né? Vem para a escola bíblica, irmã, maravilhoso. Você pode perguntar o que você quiser, né? Guardem todas as perguntas para a escola bíblica. Veja aqui domingo que eu vou responder tudo. Se eu não souber, eu vou passar por Bom Josiel. Então fica Abraão e seu filho Isaac. Acabou aqui, não quero mais falar dessa história. Ela é só uma referência, estou tentando lembrar você do que aconteceu. E aí Paulo vai trazer à memória essa história e dizer assim: olha, isso era uma alegoria, isso era uma referência. Olha, imagina comigo, a lei representa Agar. Agar era escrava e a lei nos torna escravos, porque nós precisamos fazê-la, cumpri-la.
É necessário que se cumpra a lei para ser justificado. Paulo fala muito isso em Romanos, de que o escravo tomou força sobre a lei e nós somos escravizados. O pecado ganha força porque ele sabe que nós não podemos fazer algo e o diabo nos tenta e nós somos escravizados em nossa própria carne por conta da lei. Não é a lei ruim, ruim somos nós, porque queremos transgredi-la. E o diabo toma força nisso. Agora, a graça de Deus é quem? É Sara. Mas se Agar representa a lei que nos torna escravos, isso quer dizer que todos aqueles que são nascidos de Agar também são escravos. Ora, Ismael, ainda sendo filho de Abraão, nada mais era do que o filho da escrava. Mas Isaac, sendo o filho de Agar, aliás, o filho de Sara, esse era o filho da livre. Então, a referência que Abraão está trazendo aqui, a lei nos escraviza, mas a graça de Deus nos traz liberdade, nos torna livres. Ele vai dizer assim, olha, Abraão manda embora Agar, porque o filho da escrava não reinaria com o filho da livre. Ele vai dizer assim, ó, presta atenção. Entenda por que Abraão deu um odre de água e pão para Agar. Quando ele faz isso, dando para ela apenas o que comer e beber, ele está dizendo, olha, você agora é livre. Você não é mais a nossa escrava. Porém, também ele não é mais o nosso filho. Sendo assim, apesar de Agar estar indo embora com a sua liberdade, Ismael não tinha mais herança. O que era a herança? A herança era justamente a promessa que Deus fez a Abraão, de que nele seriam benditas todas as famílias, de que ele seria uma bênção, de que todas as coisas de Deus seriam para ele e sua descendência. Quem seria o herdeiro? Isaac. Trocando por miúdos, aquele que vai tentar seguir a lei, ele não só está preso, como ele também não vai conseguir mantê-la, e ele não tem mais herança com Deus, mas aqueles que estão na graça têm liberdade e têm a herança de Jesus. Somos herdeiros com Cristo. Irmãos, Paulo vai deixar claro o seguinte, olha, a lei, ela teve um período de existência. Ela veio desde quando Moisés a deu, até o período em que Jesus veio. Por quê? Porque a lei, ela tinha um propósito. A lei, ela vinha para conduzir as pessoas. A lei não veio para salvar as pessoas. A lei veio conduzir as pessoas até a salvação. Ele compara o tempo da lei como um aio. O que é um aio? Aio é um servo da casa que cuida da criança, até que a criança se torne madura para assumir a herança do pai. Então o que era a lei? Era justamente o servo de Deus usado para conduzir o povo até que Jesus viesse e assumisse a herança, e nós assumíssemos a herança com Jesus. E aquelas pessoas na Galácia estavam retornando a essa lei da qual eles tinham saído. Sabe o que
que é estar tentando cumprir a lei? Sabe o que eles estavam começando a fazer? Ora, depois de ter sido chamados pela graça de Jesus, chamados à salvação, terem tido um encontro com Deus, eles começaram a acreditar que eles deveriam fazer muitas coisas para alcançar essa graça. Guardar o sábado, não comer certas coisas. Só que eles não tinham condições de fazer todas as coisas. E aí Paulo vai dizer, olha, se você tenta viver pela lei, duas coisas vão acontecer. Primeiro, você não vai conseguir fazer tudo. Segundo, se você fizer só algumas, achando que é o suficiente, não é inútil. Por que eu estou falando a respeito disso? Porque às vezes nós entramos no modo automático e nós passamos a fazer algumas coisas tentando buscar o encontro com Deus que já foi nos dado. Você está querendo dizer isso? Estou querendo dizer que a salvação em Jesus Cristo já nos foi dada. Ela nos foi dada de graça e ela não nos prende a fazer nada. Ela nos dá liberdade. Nós não somos obrigados a guardar dias, nós não somos obrigados a comer certo tipo de coisas, nós não somos obrigados a estar na igreja, nós não somos obrigados a fazer jejum, nós não somos obrigados a nada. Não existe uma obrigação para nos levar a Jesus. Pensar em ir para Jesus cumprindo obrigações está errado. E se você está fazendo isso, você necessita parar urgente. Se você pensa em participar do grupo das irmãs, do grupo dos varões, da mocidade, porque acha necessário para encontrar salvação, você está errando. Talvez você tenha ouvido já do Evangelho, talvez você tenha ouvido já da graça, talvez você tenha entendido e em algum momento você passou a ouvir outra coisa e está fazendo errado. Nós fomos chamados para a salvação e nela nós temos liberdade com Cristo. Fomos chamados para ser livres e não escravos. Cadê o Jorge? Devia estar aqui, né? Jorge gosta de liberdade, né? Cadê os restos? Vou falar com o líder do Jorge. Reclamar com ele. Jovem gosta de falar de liberdade. Por outro lado, a pessoa vai ser bonzinho. Por outro lado, Paulo também diz que nós não devemos utilizar de má forma essa nossa liberdade. Nós não devemos abusar dessa nossa liberdade. A partir do versículo 13, ele vai falar assim: olha, irmãos, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade ou pelo amor. O que é a caridade? Nós vamos ver a palavra amor sendo usada no Novo Testamento de várias formas. No Novo Testamento em especial, escrito em grego, e aí nós temos algumas traduções, né, alguns amores diferentes. Como assim amores diferentes? Olha, eu digo que eu amo minha esposa, mas eu também digo que eu amo minha cachorra, né? Mas você já imaginou eu passar a mão na cabeça da minha esposa e beijar minha cachorra? Vai ser estranho, né? Não é o mesmo amor, né? Eu não faço isso. Quem ama chocolate? Levanta a mão. Mas você não ama igual você ama sua mãe, não é isso? Ou ama? Olha aí, Cris. Tem que gostar de chocolate, não amar a gente pode. Amar a gente pode. Aí é que está, porque amar, no geral, nós conhecemos o sentimento. Não, mas quando aqui... amar o chocolate, não pode amar o chocolate.
Não, amar a gente pode sim. Vou mostrar para o senhor que pode. Porque amar nós temos a ideia de sentimento, mas a Bíblia não. Olha o que Jesus vai dizer: um novo mandamento eu vos dou, que ameis como eu vos amei. Então amar não é só o sentimento. Por isso que Paulo vai usar essa palavra que está aqui, que talvez na sua Bíblia talvez seja amor, mas aqui na minha está caridade. Por que isso? Porque caridade nada mais é do que o amor em movimento. Amor de sentimento você pode ter por qualquer coisa. Amor de movimento você só tem por aquilo que você realmente ama. Você pode dizer que ama qualquer coisa. Quero ver na hora de você fazer. Por isso talvez alguém fale assim: olha, eu amo o meu irmão e amo o meu colega de escola. Mas se o irmão precisar de um rim, ele doa, e o colega de escola não. Eu vou entender? Porque o amor é outro. Paulo vai falar sobre esse amor. Existe o amor que nós sentimos só, mas aquele amor que a Bíblia nos pede é aquele que você coloca em movimento, é que você faz as coisas porque você ama, e não só diz de palavras. Palavras sem ação não significam nada. Não significam nada. Mas vós, irmãos, sois chamados para a liberdade. Não useis a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros em amor. Eu gostaria que alguém, por favor, faça igual eu posso servir, lesse para mim Romanos capítulo 8, versículo 2 até o 6. Romanos 8, 2 ao 6. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Até o 6? Até o 6, por favor. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Glória a Deus. Então, apesar da gente ter a nossa liberdade em Cristo, onde nós não estamos obrigados na lei, aí qual que era o argumento que aqueles cristãos judaizantes usavam dentro da igreja para convencê-los? Eles diziam assim: olha, se vocês não estiverem debaixo de uma lei, vocês vão ser um bando de pecador, porque vocês vão fazer o que é errado, porque não há lei para seguir. Agora, irmão, pensa comigo, se a lei veio com Moisés, como viviam aqueles que estavam antes de Moisés? Olha a necessidade da salvação pela lei. Nenhuma. Porque a Bíblia diz, Jesus diz, que nós nos assentaremos numa mesa com Abraão, Isaac e Jacó, que não estavam com lei. E eu quero ver todos vocês lá comigo, que eu vou estar lá. Então qual é a necessidade da lei? Veja aqui, a Bíblia vai dizer assim, que Caim e Abel foram oferecer sacrifícios a Deus. Caim ofereceu dos frutos e Abel ofereceu das primícias dos seus animais.
Deus recebeu a oferta de Abel, mas não recebeu a de Caim. Aí Caim ficou furioso, com inveja, com raiva. Aí Deus disse para ele: olha, Caim, sabendo que ele estava intentando mal, porque o seu semblante está caído. Se você fizer o bem, não vai lhe acontecer o bem? E se você fizer o mal, não vai lhe acontecer o mal? Olha, o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a você dominá-lo. Então, ainda que não houvesse lei, não havia por escrito não matarás, mas não matar já era algo sabido, já estava na consciência. Não estava escrito não roubarás, mas o roubar já era algo sabido, estava na consciência. Percebe que quando o diabo engana Adão e Eva, eles comem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí a Bíblia diz que Deus, na viração do dia, foi visitar a Adão, e Adão estava escondido. E aí Deus diz assim: Adão, aonde você está? E aí só escuta a voz de Adão: Senhor, eu me escondi porque estou nu. Mas ele já estava nu antes. Mas agora a consciência do mal já estava na sua mente. Então a lei não nos traz a consciência do que é certo e errado. A consciência de certo e errado nós já tínhamos. A lei nos mostra a maldição do erro. E como nós necessitávamos de um Salvador. Então essa história, olha, se vocês não tiverem uma lei para seguir, vocês vão fazer o que é errado, é mentira, e isso é usado até hoje. Não, tem gente que usa de desculpa para fazer o que é errado. E aí fica se perguntando: olha, a Bíblia não diz nada disso. Ô irmão David, eu posso fazer tal coisa? Não, mas a Bíblia não diz isso. Você não quer o que a Bíblia diz? Eu posso ver de tal maneira? Não, mas aonde está escrito isso na Bíblia? Usando a necessidade de uma escrita para dizer o que é certo e o que é errado, sendo que o certo e errado está na consciência das pessoas. E aí, Paulo vai dar uma série de coisas. Ele fala assim: olha, não andeis, não dê ocasião para a carne, usando da sua liberdade, mas andai no Espírito. Alguém vai dizer assim: olha, eu sou livre, eu estou debaixo da graça, eu sou livre para fazer essas coisas. Mas não, a Bíblia diz que nós somos chamados para a liberdade. Só que essa liberdade é um convite para nós sermos escravos de novo, só que de Jesus. Sabe, algo aconteceu dentro da história que eu acho muito interessante, em especial a história brasileira. Estou dizendo brasileira porque aconteceu em outros lugares, mas veja, quando na época da escravidão, uma época terrível, onde os negros eram escravizados, e aí um dia foi assinada uma carta, a Carta Magna, onde libertava o negro da escravidão. Porém, veja só, ela dava liberdade ao negro, mas não condições para que ele usasse a liberdade. Então, o negro passou a vida inteira sendo escravo, trabalhando sem salário, apenas só recebia o que comia, de repente estava livre. E aí ele ia para onde? E aí ele se mantinha com o quê? E aí qual era o sustento dele e dos seus filhos? E aí não ter como se sustentar o forçava a continuar escravo. Só que Paulo vai dizer assim, ó, que nós agora, em Romanos 8, onde o irmão leu, vai dizer que nós fomos crucificados para o mundo. O mundo foi crucificado para nós.
E agora a lei do Espírito, ela está dentro de nós e ela nos ajuda. Então nós não fomos libertos sem condições, nós fomos libertos com condições. Recebemos a liberdade e a condição para viver com ela. Não fomos abandonados depois de livres, mas nós somos livres e temos a condição para usar a liberdade. O que acontece é que muitas vezes nós preferimos dar ocasião à carne e voltar à escravidão. E aí Paulo vai dar uma série de palavras aqui. Andai no Espírito, não cumpris o desejo da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que queres. Olha só o que ele está falando, há uma guerra dentro de nós, onde o Espírito deseja fazer algo, a carne deseja fazer outra coisa. E aí você não tem o que você quer, tem o que a sua carne quer, o que o seu espírito quer. Lutero fala disso, ele diz assim, olha, o ser humano na verdade é um animal de montaria. E ele está sempre sendo montado, ou por Deus, ou pelo diabo. Você escolhe quem vai montar em você. Só isso. Quem vai montar em você? E aí ele vai dizer assim, olha, se vocês são guiados pelo Espírito, estão debaixo da lei, não estão debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, simulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então essa série de coisas, mais algumas semelhantes a essa. E ele está falando assim, não se enganem, eu já disse para vocês, estou repetindo, quem pratica essas coisas não vai dizer que é livre em Cristo. Não adianta dizer isso, não adianta pensar nisso, porque apesar de estar livre, está cometendo as obras do pecado, e não herdarão o reino dos céus. Então, por outro lado, nós somos livres da lei. E se você bate no peito dizendo que cumpre a lei e precisa da lei para alcançar a Deus, você está errado. Por outro lado, se você bate no peito dizendo eu estou na graça, mas comete essas coisas, você não herdará o reino dos céus. Não adianta ser meio crente, não, eu venho para a igreja, eu oro a Deus, eu tenho Deus no coração, eu tenho fé, muita fé, eu sou batizado do Espírito Santo, eu rodo na igreja, eu canto, eu pulo, eu falo em línguas, mas está na fornicação, mas está mentindo, mas está enganando, mas está roubando, mas bebe, você vai para o inferno. Quem está entendendo? Amém. Estou nem na glória quando eu prego. Por isso que eu bem que é para descontrair, né? Irmãos, a verdade de Deus tem que ser falada. E às vezes nós estamos sendo enganados e enganando. Quando nós estamos no culto e pensando que está tudo maravilhoso porque Deus se manifestou, Deus vai se manifestar sempre que a palavra dele for pregada. Esse é o lugar onde Deus se manifesta naturalmente. Com ou sem pecador, com ou sem pecado, Deus vai manifestar aqui sempre. Mas se Deus está manifestando e você continua no pecado, você vai para o inferno de um jeito. Falando em língua e rodando, vai descer rapidinho. Aleluia.
Mas ele escreve, a partir do versículo 22, sobre o triunfo da vida no Espírito, onde ele vai falar sobre os frutos, mas o fruto do Espírito é a caridade, que é o amor em movimento, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. E ele diz: contra essas coisas não há lei. Ninguém vai ser condenado por ser bom, ninguém vai ser condenado por amar demais. Ama com força mesmo. Eu falei, eu não sei quando eu falei isso, foi no culto aí. Desafio, pessoal, eu quero ver você essa semana, desafio essa semana, falar para alguém que não é seu pai e sua mãe, e não é seu filho. Diz assim: olha, eu te amo. Culto de jovem, quem falou isso? Amém. Bom, quando você descobre como é bom falar eu te amo, não é só outra pessoa que se alegra, não. O coração da gente queima quando a gente fala isso. Dizer para uma pessoa que não é sua mãe, não é seu filho, não é do seu sangue. Porque a gente fica assim: ai, não, o amor é muito forte para ficar amando os outros. Eu amo o Senhor. É uma bênção ter o meu Felisberto aqui, porque ele ensina a gente a cantar. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos aprender a cantar o hino da harpa. Tá ruim, vamos chegar mais cedo nos cultos para aprender. Tá ruim, né? Mania de crente chegar atrasado, perde o hino da harpa e não aprende a cantar. Não aprende, nunca aprende, porque a assembleia fica atrasado. Vamos chegar por último no céu quando Jesus buscar. Vai chegar aquela leva e os últimos, a Assembleia de Deus, né? Vamos aprender a cantar o hino da harpa. Mas nós cantamos fácil, o povo não sabe. Tem que cantar o difícil para nós aprender também, né? Porque os fáceis eu sei, mas quando eu vou cantar no culto de jovem eu canto sozinho, porque os jovens não sabem cantar. A gente me ajuda aí, eu não sei cantar direito, já. Voz horrível, tá com a hora rachada. Olha eu me perdendo na pregação aqui. Gente, me atrapalha não, vocês estão me atrapalhando. Irmãos, a Bíblia diz que o fruto é do Espírito. Sabe o que isso quer dizer? Imagina uma árvore. A árvore dá fruto, é a coisa mais natural que existe. Você vê algo de incrível numa macieira dando maçã? É a coisa mais natural que existe. Que a árvore dê fruto. Não é isso? Incrível é quando ela não dá fruto. Diz a Bíblia que Jesus estava num lugar e aí à beira do caminho havia um pé de figo. Ele foi até lá porque havia muitas folhas. Ele foi lá para pegar um figo. E quando chegou não tinha figo. E aí ele fala assim: olha, nunca mais nasça nada de você. E no dia seguinte ela estava podre. Tinha secado e alguém fala: nossa, Jesus amaldiçoou porque não tinha comida. Não. Sabe o que é uma figueira? Como é que a figueira mostra que tem frutos? Ela só aparece folhas depois que tem frutos. Primeiro dá fruto, depois folhas. Então essa macieira, essa figueira que tinha folhas, deveria ter frutos. Aí ela à beira do caminho tirava quem estava no caminho para ir lá ver frutos que não tinham. Ela já era uma mentira. Ela já era o que enganava. Jesus é a verdade, e a verdade destrói a mentira. Não pode haver as duas coisas, não tem verdade ou tem mentira. Se tem mentira, não tem verdade. Mentira, o pai da mentira é o Satanás. Aí quando você mente, você está cheio do Satanás. Não diz a Bíblia que Ananias e Safira foram mentir para o apóstolo Pedro. E ele fala assim: quem deixou por que se deixaram Satanás encher seu coração? Você deixou o diabo encher seu coração para mentir. Ô irmão, o diabo é só quando está virando os dedos e virando o olho e falando grosso. Não, a Bíblia diz que Judas
quando o diabo entrou nele, ele foi vender Jesus. Ele não virou o olho, não virou o dedo. Possesso do capeta lá. O que ele vai fazer? Vender Jesus, trocar Jesus por dinheiro, trocar Jesus por qualquer outra coisa. Isso não está endemoniado, é o quê? E a gente fica só pensando no endemoniado gadareno, né? Não, o endemoniado tem que entrar andando torto, jogando pedra, rasgando dinheiro. Não, quem vem de Jesus, quem mente, gente, está sendo usado pelo diabo. Dá para entender isso aí? Está dando vazão para a carne, vivendo as obras da carne. E Paulo está falando que quem faz essas coisas e coisas semelhantes não herdarão o reino dos céus. E tem crente que está vivendo essas coisas, dizendo que é crente, vindo na igreja, carregando Bíblia, participando da oportunidade, pregando, cantando. Tem criança. Porque está usando a sua liberdade para fazer as coisas do diabo. Mas a nossa liberdade foi dada para a gente escolher fazer as coisas de Cristo. E nós temos o auxílio, que é o Espírito Santo em nós. A árvore não dá fruto de si mesma. A árvore, para dar fruto, ela necessita dos nutrientes da terra e do sol. Cobre uma árvore do sol, ela morre. Tira ela da terra, ela morre. Deixa ela sem água, ela morre. O fruto não vem dela, o fruto vem de outra coisa. Por isso Jesus vai falar assim: eu sou a figueira verdadeira. Se vocês estiverem em mim, vocês fazem. Se não, vocês não fazem. Aí todas essas coisas dos frutos vêm do Espírito. E nós temos gente achando que vai se esforçar para ser bom, para ser caridoso, para ser amoroso, para ter paciência, para ser longânimo, para ter fé. Se você não se aproximar de Jesus, você não vai chegar em lugar nenhum. Nunca vai nascer bondade, nunca vai nascer fé, nunca vai nascer domínio próprio. Que quem faz isso é o Espírito. E você tem que escolher andar com o Espírito, pelo Espírito, através do Espírito. Quem está entendendo? O que esse doido está falando? Aí no capítulo 6 ele fala assim: irmãos, olha a aplicação que ele traz para quem vive uma vida no Espírito. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Então vós que sois espirituais, o que é ser espiritual? É estar cheio de poder, rodando e pregando? Não. Por isso que Paulo deixa claro aos Coríntios: vocês estão enganados, porque vocês têm dons. Pense na igreja cheia de dom. Era a igreja de Corinto. Mas se vocês tiverem línguas e não tiverem amor, são nada. Se tiver profecia, não tem amor, não são nada. Se tiver sabedoria, mas não tem amor, não é nada. Vende tudo e dá aos pobres, isso não é nada. Mas vós que sois espirituais, não é isso que mostra o seu espírito. Talvez mostre o poder que Jesus derramou na sua cabeça, que não é dado para salvação, é dado para fazer algo, para edificação da igreja. Mas o Espírito que salva, ele produz frutos. Esses frutos de quem é espiritual são frutos de amor, são de paciência, são de perdão. E aí às vezes a gente se sente constrangido a pedir perdão ou a perdoar, porque são os frutos do Espírito. É o Espírito falando ao coração do crente. E às vezes ele deseja andar pela carne, não dando o braço a torcer. Aí às vezes sente que tem que ter paciência, mas aí, porque é o fruto do Espírito, sem querendo brotar,
A gente dá vazão pra carne, vira o bicho, briga, tem com a mulher, tem que cuspir, né? Os moleques são demoniados, o marido é um satanás. Pensa nos crentes aí da carne, né, quando tá no volante. Jesus, eu tenho vontade de descer, né? Para não sair contaminado. Estou falando seríssimo, eu dei com um rapaz dele, crente, pregador. O ônibus fechou ele, era um motorista, ele botou a cabeça e xingou ela. Falei, Jesus, me cobre com o teu sangue. Para esse diabo não manifestar aqui do meu lado, no volante. Deixa parar o carro primeiro. Xingou, meu irmão, você entende isso aí? Crente xingou a pessoa, de palavrão. Pregador. Porque pregar é só um dom, mas o fruto do Espírito, que é na paciência, com o domínio próprio, não brotou, não é espiritual, é cheio da carne, é usado por Deus às vezes, está entendendo? Cheio de Deus não é quem prega, cheio de Deus não é nem quem ensina, não é quem roda, não é quem canta, cheio de Deus é quem vive uma vida que mostra Deus, que revela santidade. Não é santo de congresso, é santo de meio de semana. Esses dias eu li que o homem nasce bom e o transporte público corrompe. Fez a pessoa virar demônio quando era no ônibus. Daí no versículo 2 ele fala assim: vocês que são espirituais, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. O que é levar as cargas uns dos outros? É se preocupar com aquilo que está acontecendo, é orar pela pessoa, fazer visita, é ajudar os necessitados. Eu estou falando da igreja, irmão. Tem gente que, olha, outro dia eu vi alguém falando assim: olha, quanto mais eu conheço os crentes, eu mais me identifico com o povo do mundo. Quase que eu falei, porque você é do mundo. Lógico que você vai identificar, você é do mundo, você não é crente. Irmão, quem troca a gente da igreja por gente do mundo é doido. Pensa que a gente vai se desfazer do mundo? Não! A gente vai trazer os do mundo para ser crente. Mas amigos, você vai escolher os da igreja. Ah, mas tem gente do mundo que é melhor que da igreja. Tem, é lógico que tem. Mas traz ele para cá e vira amigo dele aqui. Faça amigos da igreja, anda com gente que é crente. Chame esse povo para andar do seu lado. Sabe o que está acontecendo com ele? Ora por ele, pede para ele orar por você. Divide os seus problemas com quem é crente. Tem uma história assim, irmãos, olha só, presta na história. Estava numa fazenda, aí o rato entrou na cozinha. Aí a fazendeira viu o rato, botou uma ratoeira. Aí o rato foi falar para a galinha da fazenda: olha, me ajuda aí, tem uma ratoeira lá agora dentro da casa, o que eu faço? E a galinha falou assim: isso é problema seu, estou nem aí, eu não vou lá dentro mesmo. Aí ele foi no porco e falou assim: olha, colocaram uma ratoeira lá dentro, o que eu faço? Me ajuda aí. E o porco falou assim: o problema é teu, não tem nada a ver com isso. Aí ele foi na vaca e falou a mesma coisa. A vaca falou assim: quem está ligando para a sua vida? Olha o meu tamanho, vou cair em ratoeira. Pois bem, uma noite a dona da casa ouviu a ratoeira disparar, foi até a cozinha. Quando foi mexer na ratoeira, era uma cobra, tinha caído e mordeu ela. Aí o marido correu, levou ela para o hospital. Aí deram um antídoto lá, mandou ela para casa e falou assim: olha, agora para ela se recuperar direitinho, faz uma canja de galinha. Foi a galinha pro saco. Aí começou a vir muita gente visitar ela porque ela estava de cama. E aí, para alimentar o povo, matou o porco. Foi o porco pro saco. Aí ela sarou, graças a Deus, e para dar uma festa, o que ele fez? Matou a vaca. E o rato? O rato ficou lá. Moral da história. Irmão, olha para os pequenininhos, porque o problema dos pequenininhos, de algum jeito, vai te afetar. Quem cuida dos pequenos
evita o próprio problema, porque nós somos um todo, nós não somos só indivíduos, nós somos um todo, nós somos o corpo de Cristo. Quem já deu uma dedada, bateu o dedinho assim no canto de alguma coisa no escuro? Para que serve o dedinho, né? Só para achar móvel no escuro. Achei a cadeira. Pense como você anda depois com o dedinho doendo. Parece que você perdeu um pedaço da perna. Irmão, quem cuida do pequeno cuida do corpo. Levar as cargas uns dos outros. Eu falei aqui no curso de jovens, gente, quando você estiver orando pelos seus filhos, ora pelos filhos dos outros, da mocidade, ora pelos filhos dos outros, aqui nos adolescentes. Tem um monte de adolescente que o pai não vem para a igreja. Quando você apresentar seus filhos, apresenta esses filhos aí, que o pai não apresenta. Olha para a dificuldade deles, que são muitas, maior do que a nossa, que a gente sabe se virar, e eles não. Não sabemos não, tudo perdido. Você vai conversar, não sabe resolver nada. E aí no versículo 4, eu estou terminando já, em nome de Jesus. Mas diz assim, mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Sabe o que isso quer dizer? Que a gente fica se comparando, sabe? Fica comparando os outros, compara o outro que prega melhor, aí pensa que não vai poder pregar, aí compara o outro que canta melhor, e pensa que não vai poder cantar, aí compara o outro que faz qualquer outra coisa melhor, e pensa que não vai poder ser igual, e aí do outro lado compara aquele, mas eu posso fazer tal coisa, porque fulano fez isso. Olha um monte de crente se separando, porque tem pastor que divorciou. Ele pensa assim, não, se o pastor divorciou, eu também posso divorciar. Toma de exemplo o que é errado. Não, mas se fulano fez tal coisa, eu também posso fazer isso. Não posso? Não posso? É salvação individual. E as pessoas estão se comparando. Mas cada um tem que levar a sua carga, pensando em gloriar em si mesmo. Leve a carga uns dos outros, ajudando os outros, mas pense em você. Não se compare com ninguém, nem para mais nem para menos. O seu tempo vai chegar se for para dar certo, e o seu tempo vai chegar se for para dar errado. A sua porção é uma, a minha é outra. Deus vai te usar de um jeito e vai me usar de outro jeito. Talvez te use muito mais. Mas cada um tem o seu. E para terminar, eu juro, versículo 7. Essa é para mim a maior advertência da Bíblia, se não a maior, uma das maiores. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Em outras traduções, não vos enganeis, a Deus ninguém engana. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Então, irmão, presta atenção. Talvez você esteja enganando alguém, está enganando o pastor, está enganando a esposa, está enganando os vizinhos, está tentando se enganar. Mas a Deus, ninguém se engana. Ninguém engana. O que você plantar, você vai colher. Quer o bem, planta o bem. Quer o amor, planta o amor. Quer maturidade, planta maturidade. Quer espiritualidade, planta a espiritualidade. Quer ter as bênçãos espirituais, seja uma bênção espiritual. Porque se você estiver vivendo errado, fazendo errado, andando errado, praticando erro, você vai colher tudo do erro. Você escolhe o que planta, mas a colheita você não tem como fugir dela. Se você plantar laranja, não queira colher banana, você vai colher laranja. A Deus ninguém engana. Não tome das minhas palavras, agora eu não tenho mais lei, aí vai aproveitar para viver a vida de qualquer jeito. Você pode, você é livre para escolher fazer o errado.
mas você vai para o inferno fazendo errado. A nossa liberdade é para ser usada para fazer o bem, para viver e revelar a Cristo, para viver pelas obras do Espírito. E vivendo no Espírito, sendo com Ele participantes em todas as bênçãos espirituais e herdeiros da graça de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos. Que essa palavra frutifique em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, irmãos.